Olá, galera! Para quem não me conhece, eu sou o Hugo Gil, fisioterapeuta, e hoje a gente vai estar falando sobre as Olimpíadas de 2024 com Fábio Perecê, logo mais após a vinheta. Ah, e você que está chegando agora no canal, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vem comigo! Pronto, cheguei e hoje a gente vai estar associando a fisioterapia dentro das Olimpíadas agora de 2024. E agora, para estar me ajudando a desvendar melhor esse assunto, eu convidei um fisioterapeuta fera em fisioterapia esportiva, formado há mais de 20 anos e participou em um dos maiores congressos do Brasil, Fábio Perecê! E aí, beleza? Tudo bom? Tudo bom? Como está? Tudo certo. Você pode se apresentar um pouquinho pro pessoal, para quem não te conhece, mostrar um pouquinho da sua área? Sou Fábio Perecê, fisioterapeuta, tenho aí pouco mais de 20 anos de formado, fui atleta e acho que, como a grande maioria dos fisioterapeutas esportivos, é um atleta meio frustrado. Então, vivia machucado, estava sempre fazendo fisioterapia em tratamento e vi que eu não conseguiria chegar tão longe como atleta, resolvi seguir a área da fisioterapia esportiva. Então, desde a época de acadêmico, o que eu sempre me especializei, o que eu sempre gostei, estudei, foi fisioterapia esportiva. Trauma, ortopedia. E aí, desde então, trabalhando aí com seleções brasileiras, com atletas, campeões mundiais, campeões olímpicos, brasileiros, internacionais, enfim, estou por aí. Muito legal, Fábio. É uma área que eu acho que eu admiro muito, porque, assim, eu sou mais da área hospitalar e neuro, né? Então, assim, eu admiro muito quem segue essa área, porque eu acho que é um desafio, né, a cada dia, né? São desafiadores, né? É isso. Lidar com atleta, lidar com pessoas, com pressão, é isso que a gente vive o tempo todo. É verdade. Imagino. Ainda mais esse caso da Rebeca Andrade, né? Que o pessoal tá falando muito na internet aí. Ela sofreu 3 cirurgias, né? Passou em 2015, 2017 e 2020. Ela pensou até em desistir da ginástica olímpica. Eu digo que por mim eu teria desistido mesmo. Só que Deus é muito bom, né? Ele abençoa muito a minha mãe. E através dela, ele falou comigo, me deu ainda mais força, me pediu para acreditar que não tava no meu momento de parar, não era ali que eu tinha que desistir. Tem um momento que fica muito marcante assim na minha cabeça, que foi depois da minha terceira lesão. Eu tava no quarto, dividindo o quarto com a minha amiga, porque ela ia competir no dia seguinte, como eu tinha machucado, eu não competiria. E eu entrei meio que desespero, eu tava naquele choro silencioso, só que por dentro um turbilhão de coisas na minha cabeça, no meu coração. E eu lembro que eu só pedia mentalmente um abraço. Eu só queria um abraço, porque eu não tinha minha mãe, eu não tinha meus irmãos, eu não tinha praticamente ninguém, assim. E eu só queria um abraço. E a minha amiga tava dormindo e ela dorme muito pesado. Ela acordou, levantou sem dar uma palavra, ela veio e me deu um abraço. Foi naquele momento que eu soube que Deus estava comigo, sempre esteve comigo, estava me ouvindo. E que aquele abraço ali foi dele, sabe? E eu falei, eu não vou parar. Aí eu senti assim, falei, eu não vou parar, eu tenho uma equipe pra ajudar, eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho, e eu sei de tudo que Deus tá preparando pra mim. Se eu precisei passar por isso de novo, é porque Ele tem algo maior, e Ele tinha. E, assim, o que você colocaria aqui dentro da fisioterapia, com a Rebeca Andrade? Quais estratégias ali os fisioterapeutas poderiam estar sendo usados para ela conseguir se recuperar tão rápido e voltar para a ginástica olímpica depois desse tanto de cirurgia que ela passou? O que a gente vê, uma grande diferença que a gente tem quando está lidando com atleta de alto rendimento, no caso da Rebeca, ou um paciente comum, primeiro que a gente consegue estar em contato com ele mais vezes e a gente consegue ter mais tempo com esse tipo de paciente. Então, um ponto importantíssimo dentro desse processo de reabilitação, no caso dela principalmente, é a gente conseguir manter as musculaturas dela, as que não estão lesionadas, né? Não da perna lesionada, mas conseguir manter do membro contralateral, da outra perna, do tronco, de tudo. Então a gente precisa manter toda a parte de treinamento físico dela, de condicionamento físico, mesmo com ela lesionada. Entendi. Então isso vai acelerar o processo de recuperação e no momento que ela puder voltar às atividades, ela já está pronta, entre Seria aspas. parecido com o processo de neuroplasticidade? Se a gente for, tipo assim, comparar com a neuro, seria parecido com a neuroplasticidade, que a gente pega os neurônios próximos, só que no caso voltado para o músculo, ou não? Isso também acontece. A gente sabe, por exemplo, que numa lesão de cruzado, que foi o que ela teve numa perna, a gente perde força na perna contralateral também, pela questão neuronal.
E a gente fazendo um trabalho na perna boa, na perna sã, a gente também vai aumentar a força da perna lesionada. Então a gente foca na contralateral, na perna oposta, para poder então, conseguir. É isso. E com o paciente de alto rendimento, a gente tem tempo suficiente para desenvolver esse trabalho. Normalmente, com paciente comum, a gente não faz isso porque não tem tempo. A gente foca na perna lesionada e acaba não trabalhando tanto o restante. Entendi. Então esse é um ponto. Top. Show de bola. E assim, dentro da fisioterapia esportiva mesmo, de uma forma geral, como é que o fisioterapeuta esportivo consegue fazer com que esses atletas de alto rendimento se recuperem tão rápido? Porque assim, a gente sabe que a fisioterapia convencional é demorada, às vezes o pessoal fica um ano, mais de anos, né, fazendo e não melhora. Como é que eles conseguem fazer com que a recuperação seja tão rápida? A gente tem algumas coisas, né? Atleta, de uma forma geral, atleta de alto rendimento, ele tem dor o tempo todo. Uhum. Performance e saúde são coisas opostas e coisas distintas. Uhum. Para a gente treinar, a gente tem que estar sempre ultrapassando o nosso limite para que a gente se adapte ali e consiga ganhar condicionamento. Então essa é uma linha muito tênue. Então o atleta de alto rendimento ele está sempre com alguma dor, sentindo alguma coisa. Não vai ser isso que vai impedi-lo de praticar ou de performar. Uhum. E aí o que a gente vai fazer é manejar dentro dessa capacidade dele até o quanto isso é seguro e que a gente não vai machucá-lo, mas ele vai estar sempre sentindo alguma coisa. Então, assim, o que a gente vai buscar, principalmente dentro dessa fisioterapia esportiva, são recursos que a gente consiga controlar e manejar essa dor e esses processos de cicatrização dentro desse atleta, dentro da atividade dele, da performance dele, para fazer com que ele consiga se manter treinando. A gente não tem técnicas diferentes que a gente utilize na fisioterapia esportiva ou na fisioterapia convencional. Uhum. Mas a gente sabe que, por exemplo, o atleta ele tem uma tolerância maior à dor. Então ele consegue suportar mais dor do que uma pessoa comum. Entendi. Então isso é um ponto. Ele vai tolerar aquilo ali e ele já está acostumado àquela dor. Então ele vai trabalhar mesmo com dor diferente de uma pessoa comum. Se a gente perguntar a um atleta, você quer competir, ele estando machucado, lesionado, se for uma final, ele não tem a menor dúvida, ele quer competir. Não quer nem saber se vai lesionar mais, se vai piorar o quadro dele, ele só vai. É isso, ele não está preocupado com isso. E aí cabe a gente, da área de saúde, saber, ele pode realmente se machucar de forma grave ou não. Uhum. É isso que a gente vai pesar na hora da gente liberar ou não liberar esse atleta na hora da competição. Porque muitos atletas, e é super comum eles treinarem e competirem machucados, né? Isso é normal. E o caso da Simone Biles, né? A gente ficou sabendo que teve um estiramento na panturrilha, né, dela. E mesmo assim ela continuou persistindo, competindo legal lá, usou uma botinha na hora e continuou. Você teria alguma coisa que está colocando ali com relação ao caso dela? Alguma coisa ali importante dentro da fisioterapia? A gente tem, ela se queixou de uma dor no tornozelo. Exatamente. A gente não sabe, eu não tive acesso exatamente se foi uma lesão no tornozelo, se foi uma lesão muscular na panturrilha, ou o que foi, né? Uhum. Então a gente vai ter recursos para tentar minimizar que esse problema se agrave. Então, como você falou, a botinha que foi feita no pé dela e tal. Foi bem improvisado aquilo ali, né? Eles botaram meio que uma atadura e foi enrolando. O objetivo de comprimir ali a panturrilha e dar algum conforto para ela. Esse foi o objetivo maior. E se ela tivesse um atleta experiente, no caso dela, quando ela tem uma lesão mais grave, mais importante, ela já sabe que é uma lesão grave e importante. Porque ela já sofreu isso durante a vida inteira, com certeza em algum momento isso já aconteceu. Uhum. Então ela já consegue diferenciar o que é uma dor de fadiga, o que é uma dor de uma lesão não tão grave, o que é uma dor realmente grave, que vai afastá-la de um período de treino, de uma competição. Então ela já consegue entender isso. E aí ela sabe, não, eu estou sentindo um pouco, mas eu posso continuar. Eu consigo. Então essa é uma diferença grande de um atleta experiente para um atleta inexperiente. Então você acredita que ela, de uma certa forma, ela não foi além do que ela conseguiria? Tipo assim, ela, igual você falou, tem atleta que vai mesmo com dor, sem estar conseguindo, ele vai e se dane a dor dele. Você acha que ela foi, mas ela foi consciente, realmente, que ela tá... Ou sim. Ela sentiu, mas ela sabia que ela podia continuar. Entendi. Ela sabia que não ia piorar a lesão dela. Não ia piorar a lesão dela. Ela tinha ciência disso. Porque normalmente quando a gente está diante de uma lesão realmente grave e importante, a gente acaba ficando incapacitado de performar, né, ou de praticar aquela atividade. Na grande maioria dos casos. O atleta, ele é capaz de ultrapassar isso, a gente vê isso em vários casos, mas ela sabe quando isso acontece. Ele sabe quando isso acontece. E só comparando o caso dela aqui com a Rebeca, o que teria ali de diferença ali entre elas? Tipo assim, a Rebeca teve essa lesão, né, esse caso,
e ela mesmo assim ela continuou. Ela conseguiu se recuperar 100%, eu não sei, eu não cheguei a ver nos noticiários, se ela conseguiu se recuperar 100% para poder estar treinando daquela forma que ela fez, ou não, comparando o caso dela com o da Simone Biles. As duas conseguiram se recuperar, né? Tá aí a Simone, a gente viu ela ganhando a quantidade de medalhas que ela vem ganhando, Sim. então ela tá conseguindo performar, apesar da dor, apesar de estar competindo com a panturrilha amarrada. O que a gente sabe hoje do caso da Rebeca é que a recuperação de uma lesão de ligamento cruzado é uma recuperação muito longa, então a técnica que é utilizada hoje em dia, você leva 9 meses para se recuperar. Uhum. Por mais que esse atleta esteja apto a voltar a praticar e queira voltar a praticar e competir antes desse prazo, é importante ele esperar esse prazo, porque é o prazo de cicatrização do tecido. Entendi. Então ele pode estar pronto com 6 meses, mas ele precisa esperar 9 meses. Porque o que a gente vê hoje na literatura é que entre 6 meses e 9 meses, a cada mês, ele vai diminuindo cerca de 50% de se machucar de novo, de uma relesão. Então, se a Porque gente... meio que o corpo vai readaptando, seria isso? É isso. O tecido vai maturando realmente e aí ele consegue suportar uma carga maior. Entendi. Então, o que a gente vê hoje, no formato, no tipo de cirurgia que é feito hoje, é isso. Anos atrás, era utilizada uma cirurgia diferente, utilizava-se um tendão diferente, e aí a gente conseguia liberar esses atletas com 6 meses. Caramba. E tinha uma incidência de lesão até menor, de relesão, do que tem hoje. Só que numa evolução que houve das técnicas de cirurgia de ligamento-plastia, se aumentou o prazo e aumentou a incidência de lesão. Então eu tenho minhas dúvidas se a gente deveria dar um passo para trás, gente, que eu digo, os cirurgiões, e voltar na técnica mais antiga, que é uma técnica mais segura, que esse atleta volta mais cedo e que a chance dele se machucar de novo é menor. Entendi, perfeito. Então, só fixando aqui o lado de recuperação rápida, só relembrando agora a Copa com o Neymar, que fez uma lesão no tornozelo, quais estratégias a fisioterapia utilizou ali para essa recuperação ser tão rápida? A gente hoje conhece um pouco mais sobre os recursos que a gente já viu muito sobre fisioterapia, laser, ultrassom, as correntes. A gente hoje tem uma base mais sólida de conhecimento da forma de prescrever esses recursos para acelerar a cicatrização. Então a gente sabe, por exemplo, que o laser ele vai acelerar o processo de cicatrização desse tecido, ele vai aumentar a vascularização desse tecido e com isso, chegando mais sangue, ele cicatriza mais rápido. A gente sabe que ele vai diminuir a dor. A gente sabe que o uso de ultrassom também vai gerar uma cicatrização acelerada daquele tecido, por todos os processos biológicos que o ultrassom promove. Sim, você falou a respeito de ultrassom em laser, mas a gente sabe que o ultrassom em laser também é usado em clínicas convencionais, mas a gente não vê essa recuperação rápida. É isso que eu fico, assim, até que ponto é tão rápido, entendeu? A gente tem algumas coisas. Primeiro é usar a dosimetria certa. Uma das grandes dificuldades, uma das grandes deficiências da eletroterapia é o quanto utilizar em cada recurso. E no momento que a gente tem, por exemplo, que eles têm dentro da seleção o uso de um ultrassom de imagem, onde ele consegue saber exatamente cada camada de tecido e calcular a dose certa, isso já vai ajudá-lo. Isso vai acelerar o processo. Outro ponto que a gente não pode esquecer é que um atleta ele responde muito mais rápido, ele tem uma resposta mais rápida do que uma pessoa comum. Entendi. Então, de uma forma geral, o tecido dele vai cicatrizar mais rápido do que o tecido de uma pessoa comum. Normalmente, num caso desse, ele faz 2 a 3 sessões de fisioterapia por dia. Diferente de uma pessoa comum. Que vai só 2 vezes na semana. Exatamente, e acabou. é isso. Então, isso tudo vai acelerando esse tempo, fazendo com que a recuperação seja como mais você falou, é mais assertivo, ele vai direto no ponto. Sim. Então, às vezes, a gente ser mais assertivo no tratamento, seria isso. É isso. Então, a gente consegue fazer com que esse processo de recuperação ele seja mais rápido. Perfeito, show. Agora vamos para as perguntas dos internautas. Qual foi o caso de reabilitação mais desafiador que você acompanhou nestas Olimpíadas? Na verdade, nessa Olimpíada eu trabalhei com a Bárbara e com a Carol, né? Com uma dupla de vôlei de praia. Então eu não acompanhei de outras modalidades, assim, eu posso dizer delas. E a gente teve um caso de uma das duas, na realidade, teve uma tendinopatia que a gente chamava de tendinite do tendão patelar, e isso atrapalhou um pouco a temporada ano passado, mas a gente conseguiu manejar, controlar e não afastá-la da prática, e aí a gente conseguiu recuperar a tempo, assim, mas demorou bastante. A gente controlava até o número de saltos dela nos treinos. Caramba, então quando ela chegava em 90 saltos, chegava em 80 saltos, ela interrompia o treino dela. Então até esse tipo de controle a gente precisou fazer para que ela conseguisse se recuperar e tá aí. E a gente joga hoje
Ah, que E vamos maneiro, cara. torcer. Top, isso aí. Vai longe, cara. Top, isso aí. Qual técnica da fisioterapia que você acha que mais evoluiu e teve impacto nestes jogos de 2024? Eu acho que a principal técnica, não é uma técnica da fisioterapia, é o controle de carga. É a gente entender e manejar a carga da melhor forma possível. Porque quando a gente pensa em exercício, a gente sempre pensou muito em ganhar força ou ganhar resistência. Uhum. Só que a gente sabe que o exercício vai promover cicatrização. Então eu acho que isso é a mágica que o fisioterapeuta faz. Então existe um processo chamado mecanotransdução, que é o processo onde a gente transforma uma carga mecânica num sinal biológico, acelerando os processos cicatriciais. Então a gente entender e conseguir controlar isso é a mágica que a gente faz. Então eu acho que esse avanço foi o maior que a gente teve, muito mais do que qualquer aparelho ou equipamento. Top, perfeito. É a terapia manual associada ao biofeedback. Foi mencionada como uma técnica eficaz. Você poderia explicar como funciona e seus benefícios? Terapia manual é uma coisa genérica, né? São várias técnicas de manipulação, de mobilização articular, e a gente visa basicamente diminuição de dor e ganho de mobilidade. Então é isso que a gente vai buscar. E quando a gente associa muito com biofeedback, o objetivo é diminuir dor desse paciente, desse atleta, ganhar mobilidade e usar o biofeedback para controlar e ativar mais determinadas musculaturas ou inibir outras musculaturas de forma um pouco mais específica. Só abrindo um parênteses aqui, você falou a respeito do biofeedback, eu conheço muito biofeedback utilizado na reabilitação pélvica. No atleta, como é que seria esse biofeedback? É a mesma coisa. É a mesma coisa? Exatamente, só que ao invés de ser um probe como aquele, a gente vai utilizar um eletrodo e colar o eletrodo em determinadas musculaturas. E ele aí tem, tipo, aquela estímulo visual para a pessoa poder, levanta a bolinha, alguma coisa do tipo, né? É exatamente isso. Eu quero que você ative mais um músculo, por exemplo, o trapézio inferior, que é um músculo importante ali no complexo do ombro. Tá vendo aqui? Força, força, contrai, contrai, sobe, 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 mantém, mantém, mantém durante a execução do exercício. É exatamente o mesmo princípio. Perfeito, ótimo. Você poderia compartilhar alguma história de superação que envolveu o trabalho de fisioterapia e resultou em uma vitória ou desempenho excepcional? Teve um caso, foi um caso interessante. A gente estava fora do Brasil numa competição e viajava direto de uma competição para outra, e o atleta fez uma lesão no joelho e a gente foi tratando ele dia e noite. A gente fez tratamento até dentro do avião, na verdade, durante a viagem a gente foi tratando esse paciente. Ele fez uma lesão no ligamento colateral medial do joelho e tratamos ele dia e noite, tratamos ele no aeroporto, tratamos ele no avião. Chegando na nova competição, a gente continuou tratando e ele conseguiu sair campeão pan-americano. Enfim, no final deu certo. Legal isso. Então foi legal. Foi muito bom, assim. Eu lembro de acordar, botava o celular para acordar de madrugada, que era o momento dele fazer uma intervenção específica, dele fazer uma crio, era o momento dele fazer uma corrente para acelerar a cicatrização. Então, enquanto ele dormia, eu já ia direto, trabalhando com ele. Então mas aí só ver o resultado, né? Outra coisa, cara. Aí foi bom. Muito legal, top. Gente, agora a gente vai entrar no quadro Papo Reto com Físio. Confere aí. Então vamos estar iniciando agora o Papo Reto com Físio, né, gente? E você vai falar a primeira coisa que vier na sua cabeça de acordo com o que eu falar, tá bom? Qual a lesão mais comum em futebol? Lesão muscular. Muscular? Principalmente posterior de coxa. Perfeito. Qual o maior desafio na recuperação de uma lesão no joelho? Conseguir manter o condicionamento cardiovascular, cardiorrespiratório desse atleta enquanto machucado. Show de bola. Um atleta olímpico que te inspira? Um atleta olímpico que me inspira. Rebeca Andrade. Top. O que fazer para prevenir lesões na coluna? Ser ativo, ter uma qualidade de vida saudável. Se alimentar bem, dormir bem e praticar atividade física. Top. Pilates também, né? Também, atividade física. Legal. A melhor técnica de fisioterapia para recuperação rápida? Existe? Exercício, na dose certa. Se for demais, machuca, e se for de menos, não funciona. Perfeito, muito bom. Agora palavras e respostas rápidas, tá? Futebol? Bom esporte, mas machuca muito. Recuperação?
é o que a gente vive todo dia. Perfeito. Dedicação. Todo mundo deveria ter. Lesão. É ruim, mas faz parte do processo. Força. Um ponto importante para tratamento e para vida. Show de bola, muito bom. Esse foi o Papo Reto com o Filho de hoje e voltemos pro cenário. Valeu, galera. Show de bola, obrigado pela participação, Fábio, tudo de bom. Então, e qual é o seu Instagram mesmo? Qual é o seu arroba? Fábio Perici. Top. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Não esqueça de seguir Fábio Perici nas redes sociais. Fiquem com Deus e valeu! Um abraço, pessoal.